Um dos meus grandes diferenciais no meu dia a dia de trabalho é que eu consigo atender as minhas demandas, executar aí as minhas atividades muito rápido. Isso acontece porque eu dedico boa parte do meu tempo de aprendizado a desvendar como as ferramentas, os recursos e as funções das minhas ferramentas de trabalho funcionam. E é isso que a gente está aprendendo a fazer aqui nessa playlist, onde eu estou te ensinando como usar o Affinity Designer. Se você quiser acompanhar toda essa série, o link da playlist fica aqui na descrição. Então vem comigo e vamos aprender mais uma função especial do Affinity Designer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funcionam as configurações de documento do Affinity Design. Elas podem fazer a diferença depois que você já tem um documento criado e precisa modificar algumas de suas atribuições. Você vai aprender nesse vídeo aqui as diferenças entre as opções disponíveis na janela e também fazer um paralelo aí com a janela de criação de documento. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar o Affinity Design na última versão. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de dezembro de 2021 e quando você cria um documento no Affinity Design, você tem acesso à janela de novo documento. Clicando aqui em arquivo novo, ele vai te dar uma série de opções que possui alguns documentos, alguns formatos pré-definidos aqui na lateral, e na parte aqui na abinha da direita você tem uma série de opções como layout, cor, margem e sangria. Você pode definir o tamanho do seu documento, pode escolher o perfil de cor que você quer trabalhar, pode definir uma área de segurança através das margens, e depois que você cria o seu documento, também é possível modificar as opções através da janela de configurações de documento. É só você clicar aqui no menu Arquivo e aqui embaixo você tem a opção Configurações do documento. Você observa que ela tem uma tábua de teclado. Eu vou cancelar aqui a janela e dar um Ctrl+Shift+P para abrir a janela de configuração do documento. Pode parecer meio óbvio, mas você vai mostrar uma janelinha que é tão simples, mas algumas opções acabam fazendo diferença quando você marca uma ou outra caixinha ali e podem impactar no seu fluxo de trabalho e na velocidade com que você desenvolve os seus projetos, se você precisar fazer algum desses ajustes. Na janela, você tem na parte superior o tipo de documento, a pré-definição que você está desenvolvendo. Selecionar uma pré-definição aqui nessa janela vai permitir que você possa selecionar tamanhos de documento específicos, de acordo com a finalidade do seu trabalho. Por exemplo, se eu selecionar aqui imprimir ou pronto para impressão, você pode selecionar na parte de pré-definição de página os tamanhos do seu documento, utilizando como referência os tamanhos de papel comercial. Você tem vários tamanhos aqui pré-definidos. Se você mudar, por exemplo, para web, quando selecionar o web, ele vai exibir as opções de páginas para a internet. Se você mudar para dispositivos, ele vai te exibir os tamanhos pré-definidos para vários dispositivos aqui, no caso da Apple, né? iPad mini, iPad 2 e assim por diante. Depois que você seleciona o tamanho da sua página, você tem aqui embaixo a possibilidade de escolher as unidades de medida do seu documento. É importante destacar que a unidade de medida ela não altera o tamanho do seu documento propriamente dito. Na verdade, isso apenas modifica a maneira com que você vai enxergar as informações de medida na sua tela, que podem ser milímetros, pixels, pontas, polegadas, pés, metros e assim por diante. Se eu selecionar milímetros, 1 centímetro vai ser exibido com o tamanho de 10 milímetros. Se eu mudar para centímetro, esse mesmo 1 centímetro vai ser exibido com o tamanho 1. O que vai mudar, na verdade, é apenas a unidade de medida que vai ser exibida. Eu digo isso porque tem muita gente que acaba se confundindo, achando que trabalhar com milímetro, com centímetro, com metro, vai fazer alguma diferença no tamanho do documento. Não, só vai exigir que você digite alguns zeros a mais, por exemplo, se você estiver trabalhando com milímetros. Eu gosto de trabalhar com milímetros porque eu tenho uma precisão maior na hora de digitar algum valor. Por exemplo, na hora de digitar 10 centímetros e meio, ao invés de digitar 10,5, eu digito apenas 105, no caso de milímetros, e aí eu vou ter a dimensão de 10,5 centímetros. É o que eu acho mais prático, justamente para evitar ficar digitando vírgula, ficar digitando ponto. Às vezes eu preciso colocar um valor quebrado, ao invés de 1,32 centímetros, eu posso colocar apenas 132 milímetros, que vai dar na mesma, e eu consigo digitar sem precisar ficar colocando vírgula.
E aqui embaixo eu tenho a política de posicionamento. Nesse caso, quando eu vou inserir uma imagem dentro do meu projeto aqui no Affinity Design, isso quer dizer que ou o meu objeto que eu inseri a minha imagem, um vetor incorporado, principalmente imagens, né, que a gente importa ali uma foto, se esse objeto vai vir incorporado, ou seja, aquela foto vai ser posicionada diretamente dentro do meu projeto e as alterações no documento original não vão afetar a imagem que está dentro do meu projeto, ou eu posso utilizar a opção vinculado, ou seja, se eu importar uma foto para dentro do meu projeto no Affinity Designer e depois eu pegar o arquivo original dessa foto e editar ele, as alterações que eu fizer nesse arquivo original vão ser refletidas automaticamente dentro do meu documento do Affinity Design. Isso quer dizer que o meu documento está vinculado. Qualquer alteração no original altera a cópia que eu tenho dentro do meu documento. Isso é muito bacana se você estiver trabalhando com catálogos de produtos, com edição de imagem, né? Sei lá, você está fazendo lá uma revista, algum produto que tenha várias imagens e você precisa criar esse vínculo com as imagens para você manter aí as suas possibilidades de edição. Aqui embaixo você tem também a opção de dimensão, onde você pode dimensionar de maneira personalizada o tamanho do seu documento. E uma opção que acaba confundindo muita gente é essa opção aqui, olha, o DPI. O DPI ele é um metadado que é utilizado para documentos que vão ser impressos, tá bom? Se você vai fazer um projeto para a internet, essa informação ela não tem relevância. O importante quando você vai criar um projeto para a internet é a dimensão em pixels. Mas se você vai imprimir o seu projeto, você pode utilizar o DPI para definir qual que vai ser a qualidade, né, dessa impressão, digamos assim, pelo menos a informação de metadado do documento. Você pode dizer para a impressora ou para o dispositivo que vai executar a impressão desse documento quantos pixels por polegada ele deve utilizar da sua imagem, tá? Então você pode controlar a resolução, tanto selecionando a partir de uma lista suspensa, ou você pode clicar e digitar aqui também, não tem problema nenhum. Logo mais abaixo a gente tem a opção de ancoragem de objetos, e é aqui que a pegadinha acontece, tá? Você tem duas opções. Você tem a opção redimensionar, ou seja, se eu mudar o tamanho do meu documento, todos os objetos que estão dentro da página vão ser dimensionados junto com a página. Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui A0 e vou dar um OK. Olha só o que acontece. A minha página fica em A0 e olha os meus objetos. Eles foram achatados, foram redimensionados. Isso acabou impactando aí no meu resultado. Eu vou dar um Ctrl Z e dar um Ctrl Shift P para abrir ela de novo. Se eu selecionar a opção ancorar a página, ao modificar o tamanho do meu papel para A0, por exemplo, o conteúdo do meu documento vai ficar intacto, ele não vai ser redimensionado. Eu posso selecionar ainda qual que vai ser a posição em que esse objeto vai permanecer, vou colocar ele, por exemplo, centralizado, e aí eu vou clicar no OK. E olha só, o meu papel aumentou, a minha prancheta de desenho ficou maior, mas o meu projeto está pequenininho ali no meio, né? Todos os meus objetos, olha só, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, te mostrar que está todo mundo aqui no meio, bonitinho, pequenininho. Então, essa configuração ela faz toda a diferença na hora que você vai redimensionar o seu documento. Então, você precisa tomar cuidado na hora de fazer esse ajuste. Além disso, aqui do lado da resolução, olha, você tem uma pequena opção que permite você colocar em retrato ou paisagem. Quando você marca retrato, é óbvio, né? A página vai ficar em pezinho ali em retrato. Se você desmarcar, ela automaticamente fica em paisagem. Conhecidas as opções aqui da primeira guia de dimensões, né? Essa aqui de cima é fixa e a de baixo você pode trocar. Você tem a segunda guia, que é a cor, que permite fazer a mudança no perfil de cores do seu documento. Ou seja, você criou um documento em RGB e aí depois você decide mudar, sei lá, para CMYK. Vou mudar para CMYK aqui. E aí você pode selecionar então o seu formato de cor primeiro, tá? Se é RGB, se é CMYK, se é LAB, se é escala de cinza. E aqui embaixo você seleciona o perfil de cor, ou seja, a gama de cores que você vai conseguir representar dentro desse documento. Ele ficou desabilitado aqui embaixo porque eu estou mudando de um formato de cor para outro, tá? Mas se você estiver trabalhando em CMYK e apenas for alterar o perfil de cores, você pode selecionar duas opções aqui embaixo, que são atribuir ou converter. Se você selecionar a opção atribuir, o perfil de cor vai ser adicionado ao seu documento. Você mudou, sei lá, de folga 29 para folga 39, os valores de cor vão se manter os mesmos. Imagina que você tem aí, sei lá, um amarelo, onde você tem aí 20% de amarelo e colocou 5% de magenta. Quando você atribui um novo perfil de cores, esses valores
20% de amarelo e 5% de magenta, ficam intactos. Eles continuam sendo 20 e 5, tá? Se você selecionar a opção converter, o aplicativo ele vai tentar fazer uma conversão perceptual, ou seja, ele vai tentar manter aquela cor com a aparência mais próxima da original possível. E isso pode fazer com que ele precise alterar os valores de cores que você tem naquela configuração de cores. Se o seu amarelo era 20% de amarelo e 5% de magenta, ao fazer a conversão, o perfil de cor pode precisar fazer um ajuste. Sei lá, ele aumenta para 22 o amarelo e aumenta aí para 7% o magenta. Então ele vai fazer alteração nos valores de cor de cada um dos objetos que você tiver aí no seu projeto. Essa é a diferença básica entre o atribuir e o converter. E você pode marcar aqui o fundo transparente para deixar esse fundo que é branco aqui da página transparente, por exemplo, igual eu fiz aqui, tá? Dá um Ctrl Z e o Ctrl Shift P para a gente ver de novo. Aqui nas margens, o conteúdo autoexplicativo, né? Você pode adicionar margens ao seu documento, que funcionam como se fossem ali a margem de segurança do projeto. Vou colocar, por exemplo, aqui, olha, 10. Observa que a correntinha aqui do lado, ela está habilitada, tá? Quando você clica, ela fica escondida ali. Quando você clica de novo, ela fica habilitada, cria um ganchozinho ali ligando, né, as configurações. Quando ela está ligada, você pode mexer aí em todas as configurações em conjunto, vai aplicar nas 4 caixinhas todas de uma vez. E aqui você pode escolher a cor que essa margem de segurança vai ter, a linha guia, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho. Vou colocar um vermelho aí. E se você quiser, você pode recuperar a margem da impressora, que ele vai te dar uma margem automática com base na informação que a impressora estiver te entregando, tá? Vou clicar no OK aqui, olha só, criei uma margem de segurança com a guia vermelha. Voltando na janelinha, você tem também a opção de sangria, que é um espaço extra aí nas bordas do seu documento, se ele for com fundo colorido e você for enviar o seu projeto aí para acabamento por impressão. Você pode clicar aqui, por exemplo, na cor, escolher uma cor verde, na verdade essa que era para ser vermelha, né? Colocar um verdinho e vou colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros de impressão de sangria. Vou dar um OK e olha só o que acontece, ele vai adicionar aqui para gente aquela margem externa, né? Uma área externa um pouquinho maior, indicando que você pode adicionar ali 5 milímetros de sangria. E estas são as opções que você tem disponíveis na janela de configuração de documento. Conhecer cada uma dessas configurações, como eu já disse, pode fazer toda a diferença na hora que você precisa configurar o seu documento e precisa, acima de tudo, né, fazer isso de maneira rápida e precisa, porque você já sabe o que vai acontecer em cada das opções que você for configurar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, tá? Se você quiser aprender de verdade comigo, com uma abordagem mais voltada para o mercado de trabalho, aprender Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel, confere os meus cursos lá na Suite Criativa. O link está sempre aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.